Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, ou acesse aí a sua Bíblia comigo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler aqui a partir do versículo de número 1, se você não trouxe a sua Bíblia, ou não tem acesso a ela no seu smartphone, o texto vai ser projetado aqui na tela, e você pode, por favor, acompanhar comigo a leitura, ok? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 1 diz: Quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de agradar a Deus, e de fato vocês estão procedendo assim. Agora pedimos e exortamos a vocês no Senhor Jesus, que vocês cresçam nisso cada vez mais, porque vocês conhecem os mandamentos que demos a vocês pela autoridade do nosso Senhor. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados como os pagãos que não conhecem a Deus. Nesse assunto, ninguém prejudique o seu irmão e nem dele se aproveite, porque o Senhor castigará todas essas práticas, como já dissemos e asseguramos. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santidade. Portanto, aquele que rejeita estas coisas não está rejeitando o homem, mas a Deus que lhes dá o seu Espírito Santo. Quanto ao amor fraternal, não precisamos escrever, porque vocês mesmos já foram ensinados por Deus a se amarem uns aos outros. E de fato, vocês amam todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, irmãos, insistimos com vocês que cada vez mais assim procedam. Esforcem-se para ter uma vida tranquila e para cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e que não dependam de ninguém. Amém? Vamos orar. Você quer ouvir a voz de Deus nesse dia? Nossa, vocês querem ouvir a voz de Deus nesse dia, irmãos? Graças a Deus, amém? Então feche os seus olhos, vamos orar. Vamos pedir que o Senhor fale conosco através da sua palavra. Faça a sua oração, fale com Deus. Deus, eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a palavra do Senhor. Se o Senhor não falar comigo, a Bíblia diz que o povo perece porque lhes falta o conhecimento. A Bíblia também diz que o povo perece se falta a profecia. Em João 8,32 a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. Então, Senhor, nós estamos aqui humildemente diante do Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo, porque jamais ousaríamos nos aproximar do Senhor em outro nome que não fosse o nome dEle. Então nós estamos aqui, Pai, na sua presença, em o nome de Jesus, para pedir ao Senhor, juntos da tua mesa, em comunhão com o Senhor e com os irmãos, nós estamos aqui, Paizinho, para pedir. Fala com a gente, fala conosco. Nós queremos ouvir a sua voz. Nós temos sede de te conhecer. Nosso coração anseia por ti, Pai. Nós ansiamos conhecer a sua vontade, ansiamos conhecer o seu coração para que possamos viver para a honra e para a glória do teu nome. Então fala com a gente. Nós pedimos ao Senhor que o seu Espírito nos ajude, que Ele nos dê olhos para ver, ouvidos para ouvir e um coração sensível para receber cada palavra que o Senhor deseja falar ao nosso coração. Eu oro, Senhor, para que no abrir da boca do pregador essa tarde, somente as palavras do Senhor sejam ouvidas, que nenhuma outra palavra seja ouvida, senão aquela que vem do Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus, e quem crê diz, amém. Irmãos, nós vivemos em um tempo onde os princípios e os valores do reino de Deus estão sendo negociados.
A igreja de hoje tem muitos membros em questão numérica, mas nem sempre esses membros são discípulos verdadeiros de Jesus. E a pergunta é: quem é o verdadeiro discípulo? Eu poderia dizer para você que o verdadeiro discípulo são aqueles que querem viver o caráter de Deus, aqueles que estão dispostos a viverem a vontade de Deus a todo custo. Nunca foi tão necessário, irmãos, vivemos a vida que Deus tem para nós, sermos discípulos fiéis a Jesus, discípulos que não negociam a verdade, que vivem a palavra de Deus em todas as áreas da sua vida. Nós fomos chamados para sermos um testemunho fiel e vivo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você concorda com isso? Pastor Márcio, nosso pastor, o pastor Márcio Valadão, costuma dizer que nós precisamos viver uma vida que gera um sorriso no coração de Deus. Diga para quem está pertinho de você: você precisa viver uma vida que gera um sorriso no coração de Deus. Dá uma chacoalhada nele e fala para ele: você precisa viver uma vida que gera um sorriso no coração de Deus. Quantos que querem viver assim, irmãos? Queremos viver uma vida que gera um sorriso no coração de Deus. Dia 12 agora de novembro, a minha filha completou 1 mês de vida, irmãos. 1 mês de vida. Você pode celebrar comigo, por favor? 1 mês de vida. E eu estava fazendo uma publicação na minha rede social em homenagem a esse 1 mês da Valentina. E eu estava me lembrando, quando eu completei 18 anos, que eu virei para minha mãe. Na época meu pai já tinha falecido, mas eu virei para minha mãe. Eu falei assim: olha mãe, eu quero seguir aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu quero ir para o seminário, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero cumprir, eu quero ver Deus cumprir todas as palavras e as promessas que Ele fez para mim. E fazendo essa publicação para minha filha, eu fiquei pensando, talvez daqui a alguns anos isso possa acontecer comigo. E na verdade, eu acho que esse é o sonho de todos os pais, amém, irmãos? Acho que o sonho de nós que somos pais é ver um dia os nossos filhos virarem para nós e dizerem exatamente isso: pai, olha, eu estou decidindo fazer a vontade de Deus. Não importa qual área profissional ele escolha seguir, talvez ele escolha ser um pastor, ou talvez ele vá ser um médico. Mas a questão não é a profissão que ele vai desempenhar, mas é o propósito com que ele vai desempenhar essa função. Ele pode ser um médico para a glória de Deus, amém, irmãos? Como pode ser um pastor para a glória de Deus, como pode ser um político para a glória de Deus, como ele pode ser um jogador para a glória de Deus. Tem algum pai aqui que espera o melhor para os seus filhos? Tem alguém aqui? Pelo amor de Deus, então fala um aleluia aí, amém? Eu não sei você, mas eu quero que a minha filha seja muito melhor do que eu, amém? Muito melhor. Meu sonho é um dia as pessoas olharem e falarem assim: Zulata, sua filha é muito melhor que você. Eu falo: pô, eu consegui. Graças a Deus eu criei um ser humano melhor do que eu. Amém, irmãos? Então não importa qual hora eles escolham, o importante é que eles vivam para a glória de Deus. Mas eu fiquei imaginando, talvez daqui a alguns anos, a minha filha escolhendo ir para um seminário teológico ou para uma faculdade de teologia, dizendo: pai, olha, eu estou escolhendo fazer aquilo que Deus me chamou para fazer, né? E eu lembro que nesse dia que eu saí de casa, eu via lágrimas nos olhos da minha mãe, porque certamente ela ia sentir muita saudade por eu estar longe, como ela ainda sente. Mas eu também via lágrimas de alguém que estava feliz por ver eu escolher uma vida que não tinha outra vida melhor. Me ver escolher, seguir os passos e o caminho que Deus havia preparado para mim. Irmãos, eu fico imaginando, se nós como pais nós nos sentimos realizados, né? E eu estou aqui projetando o futuro da minha filha, nesse sentido de realização. A gente fica realizado de ver os nossos filhos fazendo escolhas sensatas, que os levarão para um futuro glorioso na presença de Deus. Imagina como o nosso Pai Celestial olha para nós e vê cada um de nós fazendo escolhas que nos tornam pessoas mais parecidas com o seu Filho Jesus Cristo. Amém, irmãos? É possível vivermos essa vida que gera um sorriso no coração de Deus, amém?
Não sei se você já tinha parado para pensar nisso, mas irmãos, é possível vivermos uma vida que leva Deus a se orgulhar de nós, que leva Deus a ficar feliz com o tipo de pessoa que nós estamos nos tornando. Às vezes algumas pessoas, cuja os pais ou professores parecem impossíveis de agradar, pensam que Deus também nunca ficará satisfeito, não importa quais os esforços você faça para agradá-lo. Algumas outras pessoas preocupadas de romperem com a doutrina da justificação pela fé, elas pensam que nunca poderão fazer nada que leve Deus a se agradar mais dessas pessoas. Mas irmãos, essa conclusão ela é falsa. Deus anseia que nos tornemos um tipo de ser humano que verdadeiramente reflete a sua imagem. E quando Deus vê isso acontecendo em nós, Ele se agrada. Como um pai generoso e sábio, quando olha para um filho apresentando os primeiros sinais de responsabilidade e compromisso com a sua família, Deus também se alegra sobre nós de ver Cristo sendo formado na minha vida e na sua vida. Amém, queridos? A Bíblia diz em Oséias que Ele canta sobre nós canções de regozijo. Amém, meus irmãos? E se essa é a vida que nós queremos viver, a vida de um verdadeiro discípulo, a vida de alguém que espera glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida, levando Deus a ficar orgulhoso, levando Deus a sorrir, a pergunta é: quais são os princípios que norteiam essa vida? E eu queria, a partir desse texto de 1 Tessalonicenses, extrair aqui com os irmãos 3 princípios de uma vida que leva Deus a sorrir, ou que nos leva a sermos verdadeiros discípulos de Jesus. Amém, irmãos? E o primeiro princípio que eu queria compartilhar com você nesse dia é: não negocie o seu relacionamento com Deus. Amém? Diga para alguém pertinho de você: não negocie o seu relacionamento com Deus. Diga para uma outra pessoa: não negocie o seu relacionamento com Deus. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz aqui nesse texto de 1 Tessalonicenses 4 que esses irmãos haviam aprendido a como viver a fim de agradar a Deus. Preste atenção. Às vezes a gente pensa que a vida que agrada a Deus é uma vida pautada em mandamentos. Ou seja, a vida que agrada a Deus é: faça isso, faça aquilo, ou não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo outro. Mas é verdade, irmãos, que nós podemos viver uma vida a partir de mandamentos e ainda assim não vivemos uma vida que agrada a Deus. E a prova disso na Bíblia é nós olharmos para os fariseus, que tinham uma vida toda certinha, baseada em mandamentos, mas ainda assim não viviam uma vida que agradava a Deus. Eles oravam, eles jejuavam, eles iam ao culto, eles davam esmolas, eles praticavam várias coisas certas e se afastavam de muitas coisas erradas, mas ainda assim Jesus olhou para eles em Mateus capítulo 23 e disse que eles eram como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas mortos por dentro. Porque a vida que agrada a Deus, irmãos, não é uma vida baseada na obediência de mandamentos. A vida que agrada a Deus é uma vida feita de relacionamento com Ele. A fé cristã não é um conjunto de regras e doutrinas, mas a nossa fé é o nosso relacionamento com Cristo. Amém, queridos? Esses irmãos haviam aprendido a agradar a Deus porque eles haviam desenvolvido, por causa de Jesus, um relacionamento com Deus. E no desenvolvimento desse relacionamento, que demandava confiança, entrega, que demandava deles fidelidade, eles estavam aprendendo a como viver a fim de agradar a Deus. Mas é claro que nessa vida de agradar a Deus, de relacionamento com Deus, desafios se levantam para nós abrirmos mão desse relacionamento. Obstáculos se levantam. E eu poderia dizer para você que na experiência humana
Existem 3 desafios que são comuns a todos nós. Todos nós precisamos lidar com eles de maneira saudável, para que eles não comprometam o nosso relacionamento com Deus. Que desafios são esses? Sexo, poder e dinheiro, amém? Esses 3 desafios, irmãos, fazem parte da experiência humana de todos nós. E se a nossa relação com essas 3 coisas, ela é confusa, esses 3 elementos podem se tornar um grande desafio para nós fazermos a manutenção ou permanecermos no nosso relacionamento com Deus. E Paulo vai dizer aqui que no que diz respeito à relação com Deus, para esses irmãos, o sexo podia ser um problema. Por quê? Esses irmãos moravam numa cidade chamada Tessalônica. E essa cidade, a Tessalônica, da parte sul, ela era muito grande, irmãos. Uma cidade que naquela época já era uma metrópole. Tinham aproximadamente ali 250 mil pessoas. Para aquela época, era uma cidade gigantesca. Uma cidade multicultural e com muitos centros religiosos, muitos templos religiosos. E o que acontece é que na maior parte desses templos religiosos, o culto aos ídolos acontecia através do sexo. Ou seja, as pessoas cultuavam o Deus da fertilidade, o Deus da produção, através de uma vida de sexo desregrada, de lascívia, de prostituição, de adultério, de mentira. E a forma como a cidade à volta se relacionava com esse assunto poderia prejudicar os cristãos na sua relação com Deus. Por quê? Porque se relacionando errado com o sexo, eles poderiam comprometer o seu relacionamento com Deus. Basicamente, irmãos, existem 2 maneiras de nós nos relacionarmos com esse assunto, com o sexo. A primeira é vivermos o sexo para agradar a gente. Ou seja, é construir uma vida sexual que o centro final, que ela seja feita com o único intuito, me agradar. Então essa é a primeira forma de eu me relacionar com o sexo. Eu faço sexo para me agradar, para me satisfazer. E infelizmente, irmãos, pessoas que se relacionam com o sexo nessa perspectiva, o sexo sendo feito só para me agradar, elas acabam entrando por esses caminhos confusos que a sexualidade propõe: prostituição, lascívia, adultério e mentira. Se eu fosse usar um exemplo aqui para levar você ao entendimento mais claro do que eu estou falando, eu poderia dizer para você que o sexo pode ser desfrutado como alguém que anda a cavalo, amém? Não é que o sexo é um animal, amém, irmãos? Mas o sexo pode ser desfrutado como alguém que anda a cavalo. Quem aqui já andou de cavalo? Levanta sua mão. Quem aqui já andou de cavalo? Vocês são chiques, hein, gente? Que é isso, pessoal, todo mundo chique aqui. O pessoal já andou tudo de cavalo. Eu nunca andei de cavalo, gente. Vou confessar para vocês aqui, nunca andei de cavalo. Por quê? Porque quando eu era, eu ia falar quando eu era menor, mas é meio difícil, né? Na minha infância, eu tive uma cena que me traumatizou a respeito de andar de cavalo. Eu lembro que eu tinha um colega da minha equipe de natação, e esse menino tinha um tio dele que tinha um sítio e lá ele andava a cavalo, ele tinha cavalos e ele andava a cavalo. E aí um dia ele foi para esse sítio para andar a cavalo e ele tinha deixado a sela para trás. Então ele resolveu montar a cavalo, andar de cavalo sem a sela, só nos lombos do animal. O que aconteceu é que o suor comeu a pele dele dessa parte interna da coxa. Ele ficou com essa parte interna da coxa em carne viva. E eu tenho essa cena na minha memória de olhar a perna dele assim, toda comida, cheia de pomada. Eu acho que isso me traumatizou, eu nunca quis andar de cavalo, né? Mas quem andou de cavalo sabe que a experiência de você andar, você montar em um animal adestrado, é uma sensação de liberdade, sim ou não, gente? Uma sensação de alegria, de prazer. Então quem já montou em um animal domado, experimenta dessa sensação de liberdade, de prazer, de divertimento por estar montando um animal domado. Mas eu não sei se você já teve a experiência de montar em um animal que não era domado, um animal que estava sendo domado. Não sei se você já teve essa experiência,
mas certamente a sensação não é de liberdade, não é de alegria, é de pânico, né? É de, meu Deus, posso me machucar aqui. E na verdade, irmãos, preste atenção, não apenas quem está montando pode se machucar quando monta um animal que não foi domado, como o próprio animal pode se machucar. O Paulo está dizendo que quando nós vivemos a sexualidade de maneira desregrada, pensando que o único parâmetro para viver uma vida sexual é me agradar, é a mesma coisa que você montar num animal indomável. Você pode no final correr o risco de acabar se machucando e acabar machucando outras pessoas. Paulo chama essa experiência de juízo. E ele fala que esse juízo pode ser tanto futuro, irmãos, como esse juízo pode ser presente. Pense em quantos jovens, por não dominarem a sua sexualidade, não controlarem os seus impulsos sexuais, hoje estão se tornando emocionalmente doentes. O pastor Léo estava falando, eu esqueci os números. Olha só, de cada 6 pessoas, gente, presta atenção no que eu vou te falar. De cada 6 pessoas, 5 pessoas são viciadas em pornografia hoje. De cada 6, 5 são viciados. E de cada 5 viciados, 2 são mulheres. A gente acha que esse problema é um problema do sexo masculino. Irmãos, isso não é verdade. Isso poderia ser verdade lá no passado, mas hoje nós temos nas nossas igrejas meninas que são tão viciadas em pornografia como rapazes. E isso, irmãos, está gerando uma sociedade de jovens e adolescentes doentes, que tem padrões ilusórios para a sua vida sexual, e que quando se casam, vivem uma sexualidade frustrada no contexto do casamento. Por quê? Porque construíram os seus valores na mentira, e agora não sabem lidar com a realidade da verdade, que é satisfatória, que é boa, que é prazerosa, amém, irmãos? Quantos casados eu tenho aqui nesse dia? Não, vou perguntar de novo, amém? Quantos casados eu tenho aqui nesse dia? Só os casados, levanta a sua mão direita comigo assim, bem alto, e fala comigo: eu faço sexo. Não, vamos lá, não, eu quero que você abra. Não, pelo amor de Deus, abre a boca, irmão, amém? Cadê os casados aqui, em nome de Jesus? Vamos lá, só os casados aqui, amém? Vamos lá, levanta a mão direita comigo e diz bem forte, vamos lá? Eu faço sexo. Diga glória a Deus. Aleluia, irmão, amém? Irmão, presta atenção. A sexualidade do casamento pode não ter a ver com muitas imagens que você já consumiu no passado, mas isso não significa que ela não possa ser prazerosa, que ela não possa ser feliz, que ela não possa ser cheia de elementos picantes, aleluia. Não é, Rony? A Rony está aqui para me confirmar, amém, irmãos? Porque ela ensina sobre isso, né? Amém? Amém, irmãos? Muitas pessoas acham, presta atenção, muitas pessoas nos nossos dias ainda acham que o sexo dentro da comunidade cristã é só para procriação, que a gente não pode ter nenhum tipo de prazer, né? Que o marido não pode se satisfazer com a sua esposa, ou a esposa com o seu marido, porque o sexo é só para procriação. Irmão, isso é errado. Esse não é o ensinamento bíblico. Eu não sei se você sabe, mas na sua Bíblia tem um livro que o jovem judeu só pode ler depois da maioridade, chamado Cantares. Sabe por quê? Porque dentro da cultura judaica, esse livro fala de forma tão detalhada sobre como pode ser a sexualidade de um casal, que o menino judeu, se lê ele antes, cora, fica roxo de vergonha. A gente é que não entende a linguagem, porque as figuras que Salomão usa são figuras que são distantes da nossa cultura. Mas, irmão, o que você encontra em Cantares, em primeira instância, não é o relacionamento de Jesus com a igreja, mas é um jovem chamado Salomão com a sua jovem esposa, trocando carícias e desfrutando a sexualidade de forma saudável, segundo os parâmetros bíblicos, para a glória de Deus. Alguém pode dar uma glória a Deus por isso aqui?
Então, irmão, presta atenção. Infelizmente, quando nós não consideramos os padrões de Deus e não aprendemos a dominar os nossos impulsos, o que pode acontecer é que ao invés de nós experimentarmos felicidade, seja casado ou seja solteiro, é experimentarmos do juízo de Deus. E quando eu falo de juízo, eu falo de todas as consequências maléficas que você pode ter por ter uma sexualidade desregrada. Pense em quantas famílias lindas se dissolveram por causa de um negócio chamado adultério. Quantos casamentos, irmãos, que tinham tudo para durarem uma vida toda, mas que por causa de mentiras, por causa de traições e adultério, hoje se encontram dissolvidas. Filhos que levam marcas porque os seus pais não souberam dominar os seus impulsos. Vocês estão comigo, irmãos? Paulo diz: o sexo pode ser um problema na nossa relação com Deus. Por isso é preciso aprender, segundo os parâmetros da palavra de Deus, a como desfrutarmos a sexualidade, para que Deus possa ser glorificado. Se uma maneira de lidar com o sexo é eu faço sexo para me agradar, a outra é eu faço sexo para a glória de Deus, ou eu não faço sexo para a glória de Deus. Porque o solteiro cristão, ainda que seja difícil, se controla e aguarda pelo tempo que poderá desfrutar a sexualidade no contexto do casamento. E o casal cristão desfruta da vida sexual no contexto do seu casamento para a glória de Deus. Amém, irmãos? Presta atenção, escuta o que eu vou te falar aqui. A gente fala, e isso é certo, um jovem cristão solteiro que faz sexo antes do casamento está em pecado, amém? Isso é verdade. Mas um casal que não faz sexo também está em pecado. Assim, irmão, presta atenção. Assim como é pecado um jovem cristão solteiro que desfruta da sua sexualidade fora dos parâmetros da palavra de Deus, assim também é pecado um casal cristão casado que não faz sexo, amém? Isso é pecado. Ah, pastor, mas eu nem sempre tenho vontade. Quem é que diz que tem que ter vontade para fazer sexo, irmão? Sexo tem que ser feito, amém? A vontade vem. Sim ou não, queridos? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Irmão, presta atenção. Não, eu vou fazer sexo só quando eu tiver vontade. Não. Você faz sexo e a vontade vem, amém? Acabou, amém, irmãos? E isso aqui é um conselho tanto para homens quanto para mulheres, amém? Porque tem irmãs aqui na nossa igreja que reclamam, elas falam assim: pastor, meu marido só quer fazer sexo quando ele tem vontade. Irmão, você faz sexo quando a sua mulher tem vontade, você não tem. Não houve um amém. E mulheres, a mesma coisa. Você faz sexo quando você não tem vontade, mas o seu marido tem vontade. Nós não podemos ficar nos privando, irmão, presta atenção. Depois não reclama que o seu casamento está ruim, que as coisas não estão funcionando, que o seu marido, a sua esposa está flertando com outra pessoa. Quem não tem comida em casa vai caçar um outro lugar para comer, amém? Bem simples assim, amém? Bem simples. Vocês estão comigo, irmãos? Nós precisamos aprender a viver uma vida sexual que glorifica a Deus, em que o sexo não se transforma num obstáculo para o nosso relacionamento com Deus, mas ele se torna uma forma de nós fortalecermos esse relacionamento com Deus, com o nosso parceiro, ou sozinhos, de tal forma que Deus possa ser glorificado, amém, queridos? O segundo princípio que o texto estabelece aqui, se nós queremos viver uma vida para a glória de Deus, uma vida que gera um sorriso no coração de Deus, é sermos um testemunho de vida diante de Deus e diante dos homens. Todo mundo comigo aqui? Deixa eu só abrir um parênteses aqui, rapidinho, antes de eu seguir em frente aqui. Você pode falar assim: ah, pastor, mas é muito difícil. No mundo que a gente vive, pastor, aonde a erotização chegou no seu ápice, é muito difícil. Pastor, toda série que eu assisto, sites que eu entro,
tudo me arremete a isso. É muito difícil viver dessa forma, controlando os meus impulsos, submetendo as minhas vontades à vontade de Deus. Eu sei que é difícil. E eu posso dizer para você que desses 3 desafios, poder, sexo e dinheiro, eu posso dizer para você que o meu maior desafio é o sexo. Eu não tenho tanto problema com dinheiro, eu não tenho tanto problema com poder, não que eu não tenha, eu tenho, mas certamente para mim o meu maior desafio é na questão da sexualidade. Eu posso dizer isso para você abertamente, porque minha esposa sabe disso, eu já compartilhei isso com ela. Na minha casa, irmãos, eu sou muito transparente a respeito das minhas debilidades, porque na guerra que eu não consigo vencer sozinho, eu prefiro lutar junto, amém? Na guerra que eu não sei vencer sozinho, eu prefiro ter alguém me ajudando a vencer. E quando eu era criança, eu sofri um abuso. Nós tínhamos uma moça que trabalhava na nossa casa, e essa moça me introduziu ao contexto da sexualidade muito cedo. Ela pegava minha mão, ela apalpava minha mão no corpo dela. Em muitos momentos, ela me colocou criança ainda em posições, em posição sexual, como se estivesse fazendo sexo comigo. E tudo aquilo despertou a minha sexualidade muito cedo. Meus padrões de pureza foram todos bagunçados por causa disso. E eu cresci a minha adolescência e meu início de juventude lutando contra pensamentos impuros. Apesar de eu nunca ter sido uma pessoa muito dada à pornografia, nunca foi uma coisa que eu gostei muito, mas eu tinha muitos pensamentos imorais. E quando eu entrei no seminário, essa guerra ficou ainda mais complicada, porque eu me culpava por estar tendo aquele tipo de pensamento. Às vezes eu subia no púlpito para pregar, pegava o microfone, ou estava dirigindo um GC, e eu estava ali compartilhando a palavra, mas na minha cabeça estava passando pensamentos terríveis. E eu me sentia culpado por causa daquilo. Eu falava assim: Deus, como é que eu posso seguir no ministério com essas lutas na minha mente? E eu confesso para você que por causa desses conflitos eu pensei inclusive a abandonar tudo, abandonar o ministério e até mesmo abandonar a igreja. Até que um dia eu tive um encontro profundo com o Espírito Santo. E no dia que eu tive esse encontro profundo, ele começou uma mudança de dentro para fora, desconstruindo valores errados e construindo valores corretos. E eu posso dizer para você que você não está diante de uma pessoa perfeita, que nunca mais teve lutas, mas você está diante de alguém que está vencendo todos os dias, porque a capacidade para vencer nessa área não vem da força que você tem, mas do poder que o Espírito Santo te dá. Eu estou aqui para dizer para você que é possível ser um vencedor. E tudo que você precisa é depender do poder de Deus para isso. A segunda forma que nós podemos viver a fim de agradar a Deus, seguindo aqui, é sermos um testemunho de vida diante de Deus e diante dos homens. Jesus disse nos evangelhos que o mundo conhecerá que nós somos os seus discípulos se nós amarmos uns aos outros. Amém, irmãos? Amém, irmãos? O mundo conhecerá que nós somos discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. Irmãos, preste atenção: amor tem tudo a ver com doação. O amor é aquilo que o amor faz. Você pode repetir comigo, por favor? O amor é o que o amor faz. Diga para uma outra pessoa: o amor é o que o amor faz. Você concorda comigo? Sim ou não, irmãos? O amor é o que o amor faz. Ou seja, o amor está ligado à doação. Doação. Algumas pessoas costumam dizer: o dinheiro não compra felicidade, ou o dinheiro não compra amor. E isso é verdade. Dinheiro não compra felicidade, dinheiro não compra amor. Mas amor se manifesta através de doação. E às vezes doação de dinheiro. E se o desafio na relação com Deus era o sexo, irmãos, no que diz respeito ao desafio na nossa relação com os nossos irmãos, o desafio pode ser o dinheiro. Porque eu posso tanto administrar o meu dinheiro só para o meu benefício, como eu posso entender que Deus me plantou numa comunidade e que parte do recurso que eu tenho precisa ser administrado com o interesse de servir a comunidade e não apenas a mim.
Nós temos esse desafio, para sermos um testemunho para o mundo e para os irmãos, de pegarmos aquilo que é nosso, pegarmos aquilo que é meu, aquilo que poderia ser usado para o meu benefício, e colocar à disposição para servir os interesses de uma comunidade como um todo. Porque uma vez que eu fui inserido no contexto da igreja, eu não vivo mais para mim mesmo, e o meu dinheiro não é apenas para mim. Mas se a minha igreja tem um projeto que envolve o investimento de uma parte daquilo que eu tenho, eu estou aqui para servir também os interesses da minha comunidade, e a minha generosidade precisa tocar a vida dos meus irmãos. Alguém pode dar um glória a Deus por isso, pelo amor de Deus? Eu preciso viver assim. E isso significa, irmãos, fazer sacrifícios, fazer renúncias, tirar daquilo que é meu, para que você se sinta amado por mim, fazer você experimentar da bondade de Deus através do meu alto sacrifício. Irmãos, se nós queremos ser um testemunho de amor para o mundo, nós precisamos entender que esse testemunho passa pela minha doação a você. E essa doação pode ser em serviço, essa doação pode ser em tempo, essa doação pode ser em talentos, mas ela também pode ser através de recursos financeiros. Agora, é verdade, presta atenção, que nesse contexto de uma comunidade que se relaciona em generosidade, sempre surge os acomodados, amém? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Sempre surge aquela galera que quer se aproveitar do movimento de generosidade. Ou seja, nós não estamos falando de uma pessoa, irmãos, que passa por um tempo difícil e encontra na comunidade local sustento para vencer essa fase difícil. Nós não estamos falando isso. Se você é essa pessoa, por favor, não se sinta constrangido nesse dia. Nós entendemos o seu tempo, entendemos o seu momento, e não estamos aqui para virar as costas para você, mas para estender a mão através do ICARE e outros ministérios para que você possa ser assistido, amém? Na primeira semana que a Valentina nasceu e ela foi lá para casa, nós recebemos aqui através do ICARE o rodízio de amor. Uma semana de irmãos indo lá na nossa casa levar comida para nós. E gente, cada prato que chegava, dos mais simples aos mais sofisticados, era uma gotinha de amor de Deus sendo derramada sobre nós, amém? Eu não estou falando sobre isso, eu estou falando de pessoas que preferem viver à custa dos outros, ao invés de trabalhar com as suas mãos. Porque infelizmente nós temos isso, pessoas que ao perceberem esse movimento de generosidade, sabe o que elas fazem? Eu não vou trabalhar não, a igreja paga as contas. Eu não vou fazer nada não, eu tenho um irmão que sempre deposita aquela quantia na minha conta, é só eu ligar para ele que ele faz a oferta. Não, irmão, Paulo diz que você não foi chamado para ser um retensor. Paulo está dizendo que você foi chamado para ser um provedor. Você não foi chamado para ser um consumidor de recursos, você foi chamado para ser um provedor de recursos. E é por isso que ele nos incentiva numa comunidade como essa a trabalhar. Trabalhe, não seja um peso a ninguém. Se você está passando um tempo difícil, aceite a generosidade dos irmãos. Mas se você não está, não seja alguém que se acomoda, que escora nas pessoas. Não, trabalhe, lute, batalhe. Deus pode prosperar o trabalho da sua mão, e Ele pode levar você de um consumidor a um abençoador. Ele pode transformar você de um retensor em alguém que é um provedor. Ele pode transformar você de alguém que precisa de recursos para alguém que envia recursos, para que aquilo que Deus está fazendo nesse lugar permaneça alcançando as nações da terra. Alguém pode dar um glória a Ele aqui nesse dia por isso? Aleluia! Seja um provedor. Seja um provedor. Não abra mão do seu relacionamento com Deus. Não abra mão de ser um testemunho diante dos irmãos e diante do mundo. Amém, queridos? E por último, cresça cada dia mais e mais em Jesus, em todas as áreas da sua vida, amém? Você pode ficar de pé no seu lugar, por favor? Já vou encerrar. Diga comigo, cresça cada dia mais e mais em Jesus. Diga para uma pessoa do seu lado, diga para ele, cresça cada dia mais e mais em Jesus. Cresça cada dia mais e mais. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora,
vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Todo mundo comigo aqui, irmãos? A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ou seja, pastor, meu casamento é maravilhoso, minha vida sexual com meu marido, com a minha esposa é maravilhoso, mas pode ser melhor. Você pode melhorar ainda mais. Pastor, eu tenho falhado nesse quesito. Eu sou um jovem cristão e infelizmente a minha vida sexual com a minha namorada está errada. Nós estamos fazendo sexo antes do casamento. Eu tenho visto pornografia. Então, irmão, peça perdão a Deus. Levante da lama que você está, levante a cabeça e siga em frente. Você pode ser melhor, você pode melhorar. Pastor, eu já sou um dizimista fiel, sou um ofertante fiel, eu sou alguém que tem feito bem pelo meu próximo. Ótimo, mas você pode melhorar. Pastor, eu sou essa pessoa que o senhor está falando aí. Infelizmente, eu estou vivendo em função de outras pessoas. Ao invés de eu arregaçar as mangas e ir para cima, eu sou uma pessoa muito acomodada. Então você pode melhorar, levanta a cabeça, segue em frente. Não é para você ficar vivendo debaixo de culpa, irmão. Eu estou apontando para você um caminho sobremodo excelente, um caminho melhor para a sua vida. O apóstolo Paulo diz em Filipenses capítulo 3: esquecendo-me das coisas que ficam para trás, eu avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Esquece o que ficou para trás, esquece o que não deu certo, prossiga para o alvo, meu irmão. Siga firme na direção de Jesus. Ou como diz o profeta Isaías: eis que faço coisa nova no meio de vós, porventura não percebeis. Eis que faço coisa nova. Você pode levantar suas mãos a Ele nesse dia e vamos cantar ao Senhor. Erga sua voz e diga: eu vou. E eu vou construir minha vida em Ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar. Eu vou confiar. Feche os seus olhos, levante as suas mãos a Ele nesse dia e cante a Ele. Eu vou construir e eu vou construir a vida em Ti. Tu és meu fundamento e eu vou confiar Somente em Ti. não vou ser. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração, ore comigo nesse dia dizendo: Senhor Jesus, diga: nesse dia eu abro o meu coração. Diga: eu reconheço que preciso de Ti. Diga: Jesus, eu confesso, Tu és o meu Senhor, o meu Salvador. Ore também dizendo: e eu, Jesus, que um dia andei nos Teus caminhos, mas eu me desviei. Diga: nesse dia, arrependido, eu volto, na certeza de que o Senhor me recebe. Com seus olhos fechados, suas mãos sobre seu coração. Se você está aqui nesse dia e fez essa oração pela primeira vez, dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ou quem sabe você orou dizendo: eu quero voltar para Jesus. Eu não estou convidando você para uma religião, para uma igreja, ou para entregar sua vida para um pastor. Pastor não salva ninguém, religião não salva ninguém, padre não salva ninguém. Quem salva é Jesus, é Ele quem salva. Se você é essa pessoa que está aqui nesse dia, ou quem sabe pela internet, e você fez essa oração pela primeira vez dizendo: eu quero entregar minha vida a Cristo, ou quem sabe você diz: eu estou voltando para Jesus hoje, eu quero muito orar com você, eu quero orar por você. E se você quer receber essa oração sem constrangimento, quando eu contar 3, eu quero que você levante uma das suas mãos dizendo: eu quero entregar minha vida para Jesus do lado. Vamos lá juntos? 1, 2,
3, levanta bem alto, bem alto. Tem uma mão levantada aqui, tem outras mãos levantadas aqui. Pode levantar bem alto, bem alto, bem alto. Eu vejo a sua mão levantada, estou vendo mãos levantadas. Alguém pode dar uma glória a Deus aqui? Pelo amor de Deus, Lagoinha. Alguém pode celebrar essas vidas que estão se entregando a Jesus Cristo aqui? Eu vou pedir que você que levantou uma das suas mãos, sai do seu lugar correndo, por favor. Vem aqui pertinho de mim. Deixa eu orar com você. Deixa eu orar por você. Vamos cantar isso. Vem, 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 vem. Vem, eu vou construir. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu. Pode vir, sai do seu lugar e vem. Somente em ti não vou, diga, eu vou construir. E eu vou construir. Aleluia. Tu és meu. Eu vou confiar. Eu vou confiar somente e não vou ser abandonado. Vocês que estão aqui na frente, fica de pé no seu lugar, por favor. Pode ficar de pé no seu lugar. Isso. Isso. Feche os seus olhos. Eu sinto Deus curando mulheres estéreis aqui nesse dia. Aleluia. Eu sinto Deus abrindo o ventre de mulheres aqui, tocando em homens que são estéreis. Aqui ou pela internet. Eu vejo Deus restaurando a vida sexual de casais aqui nessa manhã, aqui nesse dia. Casamentos que estão aqui falidos, quebrados, que a sexualidade do casal está desmoronada. Eu oro para que a graça de Jesus entre na sua casa hoje. Hoje vai ter lá, em nome de Jesus. Hoje vai ter lá, amém? Sua cama vai voltar a ficar quentinha em nome de Jesus. Todo espírito de lascívia, todo espírito de prostituição, nós te repreendemos em nome de Jesus. Essa casa não te pertence, essa família não te pertence, esse casamento não te pertence. Quebra esse laço aqui nesse dia, Senhor, em nome de Jesus. Esse engodo, essa mentira seja quebrada para a glória do teu nome. Vocês que estão aqui na frente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vocês não choram de emoção, não. Vocês choram porque Jesus está entrando na vida de vocês e Ele nunca mais vai sair, nunca mais. A Bíblia diz que quando alguém toma essa decisão que vocês estão tomando, o céu faz uma festa. E se o céu faz uma festa por você, nós também vamos fazer aqui embaixo. Eu vou contar até 3 e eu quero que vocês se virem para conhecer uma igreja que já te ama e já orava por você. Pode ser? Vocês estão comigo? Tem alguém comigo aí? Tem alguém feliz esse dia?